Olá, meus queridos amigos, olá, minhas queridas amigas, você advogado, você advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast da sua subseção OAB de Carapicuíba. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Meu nome é Luiz Rogério Barros e eu tenho aqui a satisfação de dizer que esse podcast é uma promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kisse, nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Dra. Tatiana Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto dos Santos, secretária adjunto, e Dra. Simone Valéria Patrocínio, nossa tesoureira. Não se esqueça, siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais, curta, compartilhe o nosso YouTube, nosso Facebook e nosso Instagram. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com um grande amigo, colega advogado, professor, doutor Marcelo Fonseca. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Digo que é uma alegria, uma satisfação encontrar o colega aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, doutor Luiz, o convite daqui da OAB Carapicuíba. Gratidão imensa a toda a equipe que trabalha aqui, a diretoria da OAB de Carapicuíba, pelo convite honroso e muito feliz de tratar de um tema que é minha paixão, é minha pesquisa e que agora ganha essa relevância no contexto de hoje, que são eleições, né? Exatamente. Nós que agradecemos, doutor Marcelo, por estar aqui compartilhando seu vasto conhecimento aqui sobre esse tema realmente de muita importância, que são as redes sociais, a inteligência artificial e as eleições. Esse ano nós temos eleições tanto as municipais como as eleições também na nossa entidade de classe, a OAB. Dr. Marcelo Fonseca, ele é mestrando em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa em Inteligência Artificial. Diretor da International Association of Artificial Intelligence, I2AI, vice-presidente da Associação Nacional dos Advogados e Advogados de Direito Digital, ANAD, com 2 Ds, conselheiro do Instituto de Estudos Criptoativos, INECRIPO, pesquisador, especialista em Direito Empresarial pela FGV São Paulo, consultor em Direito Digital e Tecnologia e Redes Sociais, é professor da ESA, Escola Superior da Advocacia, e também coordenador do Núcleo LAPA, ESA, Escola Superior da Advocacia. O nosso tema de hoje é inteligência artificial e eleições. Doutor Marcelo Fonseca, eu tenho que ter medo das redes sociais? Tenho que ter medo da inteligência artificial? Que é a pergunta que muitos colegas fazem. Tenho que ter medo da inteligência artificial? Não precisa ter medo da inteligência artificial. Eu acho que, de uma forma desinformativa, os discursos negativos e temerosos sempre ganham mais destaque, né? É constatado, e aí até gosto de indicar sempre filmes, livros que as pessoas podem adquirir um conhecimento mais profundo e não necessariamente técnico. Não é algo de pesquisa acadêmica efetiva, mas é um estudo bastante interessante feito por um jornalista chamado Max Fischer, que é um livro chamado Máquina do Caos. Esse livro ele analisa as questões atinentes a plataformas de redes sociais. É um livro é um jornalismo muito investigativo. Inclusive, ele esteve no Brasil na época do problema com o Zika vírus. E ele também esteve no Vale do Silício. E ele tem esse livro é bastante interessante, que ele, não só por estatística, mas pela pesquisa que ele fez, muito séria, como o discurso enviesado, polarizado e muitas vezes negativo, ele tende a ter uma maior capacidade de retenção. Essa retenção, obviamente, significa mais tempo na rede e, por óbvio, mais tempo de publicidade, né? O ser humano tem uma tendência de gostar de jornalismo acidental, catástrofe, isso desperta curiosidade. O problema é quando eu sigo esses tipos de discurso sem olhar um discurso
dialético, né, um diálogo, sem olhar o outro lado, eu tenho uma tendência de reforço de determinadas crenças que nem sempre são verdadeiras ou positivas. Então, às vezes se fala mal da inteligência artificial para ganhar eventuais seguidores ou grupos, ao invés de dar uma informação sustentada, fundamentada. A inteligência artificial, como toda tecnologia, ela vem para melhorar a nossa qualidade de vida. E aí o que a gente tem de contraponto? É o ser humano que acaba se prejudicando por excessos ou pela falta de informação. A inteligência artificial está em diversas aplicações do nosso dia a dia. Streamings, redes sociais, aplicativos que a gente utiliza nos smartphones, nos tablets, nos computadores, softwares de gestão, CRMs e ERPs que são integrados com a inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Ela está em nossa vida em várias situações que a gente acaba não imaginando. A gente acaba tendo uma ideologia de que a inteligência artificial é o ator do filme Exterminador do Futuro, que eu vou chegar na minha empresa e vai estar ele lá sentado, de óculos escuro, tomando o seu lugar. Isso não é uma realidade, não é uma verdade, né? Um robô se utilizar de inteligência artificial é uma coisa, né? Outra coisa é eu achar ficcionalmente numa ideia abstrata com base em um discurso ruim que a inteligência artificial vai acabar com a nossa vida, vai acabar com o nosso trabalho. Eu sempre falo que o que todos nós precisamos pensar efetivamente, inclusive nós advogados, é que aquela regra que os nossos pais falavam, que você precisa estudar e evoluir para se manter empregado, para suas relações interpessoais, ela continua sendo a verdade. Continue estudando, ganhando ferramentas, aumentando a sua capacidade de resolução de problemas, tendo um papo gostoso, sério, né? Baseado em leitura, em conhecimento, que você vai continuar trabalhando. O nosso trabalho em específico do advogado é um trabalho que necessita. Ela é uma ciência social aplicada, ela precisa o quê? De um profissional capacitado. E toda a tecnologia é usada hoje para melhorar o nosso atendimento ao cliente, dar tempo para o advogado. Então, com essas ferramentas de software, de aplicativos, todos que usam inteligência artificial, o advogado tem mais tempo para estudar mais, para atender o cliente de uma forma mais calma, mais sustentada e com isso dar um atendimento melhor, montar estratégias melhores, olhar jurimetria, poder olhar como é que está determinada estatística de julgamento daquele caso, daquela consulta, melhorar um contrato. Tudo isso eu uso tecnologia. E a inteligência artificial não é diferente, né? Ela tem milhares de aplicações, possibilidades, mas ela vem para nos auxiliar e não para acabar com a nossa vida. Então não preciso ter medo dela, tá? É o que a gente muito observa, né, doutor Marcelo Fonseca? A nossa profissão, a advocacia, é uma profissão tradicional, com muito conservadorismo. Sim. E ao longo dos últimos, sei lá, 50 anos, a advocacia, acredito eu, que foi uma das profissões que menos impactos tecnológicos tivemos. Os grandes impactos foram o quê? Da máquina de escrever para o computador, né? Exato. Aí depois tivemos o processo eletrônico, foi um impacto muito grande. Muitos colegas diziam que não, isso não vai vingar. Redes sociais e agora a inteligência artificial. E conversando com muitos colegas, inclusive peço para os colegas colocarem aqui seus comentários no nosso chat para que possamos trazer ao debate. Eu vejo que muitos colegas eles acabam vendo que a inteligência artificial ainda é muito abstrata, né? Fala-se muito do chat GPT, mas existem também outras tecnologias que podem ser aplicadas para o nosso dia a dia, já que a inteligência artificial já está no dia a dia. O colega podia citar aqui para os nossos internautas mais exemplos práticos de como essa inteligência artificial ela está disponível a todos nós e jogando a favor da advocacia. Sim, com certeza. Quando a gente fala em generativa, né, que é esta sistema de inteligência artificial que ela cria com base numa solicitação, que é o prompt,
eu posso usar ela como ferramenta de auxílio. É importante, bastante importante a tua pergunta, porque assim, não é para você dar o seu trabalho para ela fazer, né? Primeiro porque ela não está 100% desenvolvida para fazer tudo. Segundo, a nossa profissão é uma profissão que demanda conhecimento humano, questões de decisões emocionais, conscientes, subconscientes, antropologia, sociologia. Um caso nunca é igual ao outro, ele demanda questões de prova, de análise, e isso só o humano pode fazer. Eu posso usar uma generativa para me ajudar numa estrutura de um contrato que eu não conheço, para olhar a estrutura e eu escrever as cláusulas. Eu posso buscar, como eu disse, jurimetria, questões estatísticas de uma determinada situação. Eu posso contratar um software de gestão do meu escritório de advocacia que vai estar integrado com uma inteligência artificial que vai me colocar dashboards, né? Questões visuais para, por exemplo, eu olhar uma estatística dos acompanhamentos dos meus processos, os resultados dos meus processos para melhoria dos meus processos internos, né? Toda instituição é formada por pessoas e processos. Eu consigo melhorar os processos com tecnologia. Eu consigo controlar prazos, eu consigo usar generativa hoje para um texto que melhore uma postagem que eu vou fazer de um determinado conceito da minha área de atuação. Então, um exemplo bem simples. Eu atuo na área de família, quero postar ali um card de carrossel explicando o que que é um divórcio. Tô naquele momento cansado, com uma dificuldade de fazer um texto simples, sem uma linguagem rebuscada, posso usar uma generativa para me ajudar a montar esse texto. Eu tenho generativas para questões de marketing, produção desses cards que eu vou postar. Então eu tenho, como eu disse, várias formas de usar a tecnologia para aumentar a eficiência sem eu gastar tanto tempo. É esta a vantagem da tecnologia. Antes eu tinha, você deu um exemplo maravilhoso que é o da máquina de escrever. Eu tinha que escrever os processos à mão. Eu já cheguei a ver processo que era à mão, todo à mão. Depois a gente passou para a máquina de datilografar, da máquina para o computador, do computador para o tablet, né? O processo antes físico foi digitalizado, ele foi trocado de meio, né? Meio papel para meio digital. Está aí. Os tribunais estão implementando a inteligência artificial para melhorar o cumprimento de metas de julgamentos de processo. A IA não está julgando o processo. Da mesma forma que no história de advocacia, a IA é uma ferramenta de melhoria. E eu acho que é isso que os advogados e as pessoas em geral precisam compreender. E é por isso que é importante tentar se informar, fazer cursos, buscar fontes corretas de informação para não comprar o discurso de que vai acabar com a nossa profissão, que vai acabar com a nossa vida, que a gente vai ficar sem ter nada para fazer. Isso não é uma verdade, né? Eu sou muito positivo quanto a isso. Tudo tem risco, nada tem só ponto positivo. Mas a gente acaba, às vezes, esquecendo todas as questões positivas que não são divulgadas e não são tratadas da forma correta, porque fica nesse discurso temeroso, desinformante e que ganha espaço, né? Acho que isso é que precisa ter a consciência. Para usar bem a inteligência artificial, eu preciso governar os dados bem. O que é governar os dados? Eu preciso coletar, tratar e armazenar os dados, cumprindo os 10 princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu ainda vejo muitas pessoas dos mais variados ramos, e inclusive do nosso, ainda sem ter o conhecimento da importância e da necessidade do que nós chamamos de compliance digital, né? Do cumprimento das normas para boa utilização de tecnologia. As ISO relacionadas à segurança da informação, a implementação e adequação dos processos para maior proteção dos dados. E essa questão do tratamento dos dados é justamente como eu uso aqueles dados que eu coletei para imputá-los, para colocá-los em softwares, em sistemas, em aplicativos que usam inteligência artificial.
os dados, eles são o combustível da inteligência artificial. Ao imputar dentro de um determinado sistema os dados necessários e corretos para que a inteligência artificial me dê bons resultados, eu vou ter esses bons resultados. Quando eu não cuido dos dados, né, eu não protejo, eu não classifico, eu não coloco os dados de uma forma correta, eu vou ter aí os chamados vieses, eu vou ter resultados não tão satisfatórios. Mas por quê? Porque a fonte dele, ou a lógica algorítmica, que é o desenvolvimento, né, o programa, a linguagem, né, a matemática da coisa, pode estar com problema, mas os dados, como combustível, pode estar com problema. É a mesma coisa de eu ter um carro magnífico e eu não tomar cuidado com o combustível que eu coloco nele. Ele vai dar problema. Né? Então, será, quando se fala em ética, em viés, em discriminação da inteligência artificial, algumas coisas estão ali relacionadas à programação, que precisa ser atualizada, monitorada, verificada, e também tem normas para o desenvolvimento, né? Mas eu preciso muito, com seriedade, cuidar dos dados. É importante que se crie a consciência, né, a questão de política pública e de cidadania, de valorização da LGPD. A LGPD não é proibitiva. Ela é um marco regulatório, ela é um caminho, ela é uma norma conceitual que estabelece quem é o tutelado, somos nós, pessoas físicas identificáveis, e estabelece quem tem que fazer e como fazer. Ela em nenhum momento ela fala não pode fazer. Pode fazer, mas faça correto. É isso que ela quer dizer. Então, como a gente usa muita tecnologia, né, como a gente tem hoje uma dependência, é necessário que a gente valorize e compreenda a importância da LGPD em todos os conceitos. E não misturar proteção de dados com sigilo. Muita gente às vezes fala assim, mas eu tenho sigilo profissional. O sigilo profissional, ele está em diálogo com a proteção de dados. Mas proteção de dados é uma coisa, sigilo é outra. Né? Eu tenho um contrato de confidencialidade. Isso é uma coisa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dialoga com a Constituição, com o Código Civil, com a Defesa do Consumidor, com a Lei de Sigilo Fiscal, com a Lei de Sigilo Bancário, né? Com o Marco Civil da Internet. Então, quando você fala em proteção de dados, e às vezes eu vejo as pessoas um pouco desinformadas, eu sempre dou o exemplo do sigilo bancário e fiscal. São dados seus que você protege. Eu acredito que você não poste seu extrato bancário. Acredito que você não saia postando o seu imposto de renda. Se eu cumpro a lei de sigilo fiscal e bancário, por que que eu não vou cumprir outras proteções que a norma e o direito criaram para a proteção do indivíduo, para a proteção dos meus direitos fundamentais? Então, e ela está relacionada com o uso bom, positivo da inteligência artificial. E por que, doutor Marcelo, existe tanta resistência ao uso dessas tecnologias e por que não existe tanta consciência em relação à lei de proteção de dados? Eu acho que falta bastante política pública, informação de qualidade, talvez uma informação mais didática, quer queira, quer não. Há uma certa visão social de que lei não preciso, eu tenho uma relativização do cumprimento das normas. Essa lei não vai pegar, que é uma frase que retorce até a coluna, né? A lei está no sistema jurídico, ela está posta, ela está em vigor. Então não existe lei que pega e lei que não pega, né? E a gente também não pode ficar sempre na dependência da aplicabilidade de sanções. Eu acho que precisa mudar a cultura de informar as pessoas que cumprir as normas, isso é bom para a sociedade. Isso melhora a qualidade das relações entre as pessoas. São relações jurídicas, né? Entre pessoas físicas e jurídicas entre si, né? Cumprir a lei demonstra transparência, demonstra reputação, demonstra comportamento ético. Então, não é algo assim, depois a gente vê, isso aqui não vai pegar. E aí a gente retorna de novo para essa questão do uso da tecnologia. A tecnologia só vai avançar e só vai trazer mais benesses.
as regulações, elas não existem para proibir, elas existem para regular algo que pode prejudicar direitos humanos fundamentais, né? Quando eu falo direitos humanos fundamentais, eu estou falando em autoincriminação, eu estou falando em direito de personalidade, eu estou falando em direito de ir e vir, em direito de privacidade, em direito de escolha, né? Em direito de crença, né? Em direito de ir e vir, né? Porque às vezes quando a gente fala em direitos humanos, também ocorre um pouco uma confusão, né? Precisa contextualizar as coisas do jeito certo, né? O direito humano fundamental de eu me manifestar, de eu poder dizer o que eu penso, e ser responsabilizado por isso se eu avançar, né? Então, quando eu falo em proteger os dados, porque os dados eles formam uma base hoje de utilização de sistemas de inteligência artificial, principalmente por grandes plataformas e grandes empresas de aplicativos, que podem em algum momento afetar o seu dia a dia até mesmo sem perceber, como por exemplo uma modulação de comportamento ligado a consumo, ligado a uma escolha eleitoral, já que a gente está falando de eleições, né? Mas tudo isso sempre olhando para que eu possa ter uma usabilidade melhor da tecnologia. E não usar, porque eu vou usar a tecnologia. O Brasil é um dos países que mais vende aparelhos, principalmente smartphones, né? E as pessoas acabam usando. Quando a gente fala em proteção de dados, a gente também fala em segurança da informação. Se a gente tem um aumento de fraudes e crimes digitais, muito se deve à falta de informação relacionada à segurança da informação, que está intimamente ligada à proteção de dados, inclusive dentro das nossas casas. São senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, I love you, né? Rede até sem senha. Não tem antivírus, não tem clique em qualquer coisa, acha tudo divertido. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu fiz uma ofensa aqui, mas é digital, não tem problema, né? Tem problema sim. A gente só troca o meio, né? Do meio físico presencial, como nós dois estamos aqui agora, para o meio digital. Mas ofensa é ofensa, não importa, né? Eu tenho que ser responsabilizado por isso sim, não tem esse negócio de que quer no digital tudo pode. As normas elas são aplicáveis da mesma maneira. Eu concordo com o colega. Doutor Marcelo, eu sou um completo entusiasta de tecnologia, redes sociais, inteligência artificial. Já utilizo há um bom tempo. Que inteligência artificial não é algo novo. A exemplo do Watson da Não, IBM, que excelente. está aí à disposição há muitos e muitos anos, né? Verdade. Sou um entusiasta do carro elétrico, né? Eu acho que vai acontecer, demorou para acontecer. Só que eu vejo que a sociedade tem muito medo, e isso também me assusta, quando nos deparamos com aquela inteligência artificial. Por exemplo, pega um vídeo do Dr. Marcelo e coloca ali uma voz completamente diferente, falando algo que ele nunca falou. Isso tá aí nas redes sociais. E isso vai impactar ou não nas eleições que nós vamos ter agora. Então, isso são coisas que me assustam. Uhum. E vejo também, por exemplo, proteção de dados. Hoje, se você digitar o meu nome, todos os meus dados estão lá. Número de OAB, CPF, endereço fiscal e outras informações mais que muitas vezes eu não quero que isso apareça. Então, eu acho que isso assusta a sociedade e temos aí dados à disposição de criminosos. O que o colega tem a falar a respeito disso? Com relação a eleições, o TSE tem uma resolução recente proibindo a utilização de inteligência artificial generativa, essa que gera vídeos, textos, nas eleições, né? Por que que o tribunal pensou dessa forma? Porque o tribunal fica preocupado com uma população num país continental que se utiliza muito de rede social. As pessoas estão muito dependentes da informação da rede social, né? Elas colocaram ali nas redes sociais uma ideologia de ser supremo, né? E acabam comprando qualquer tipo de discurso, e quando elas reforçam as suas preferências, que é um direito de personalidade, é um direito de identidade, elas acabam tendo aí mais engajamento das mesmas informações, das mesmas notícias. Então, o tribunal, preocupado com isso, preferiu vedar.
Eu, modestamente, não sou muito favorável, porque para mim isso afeta a liberdade de expressão, que eu concordando ou não com o que você fala, você tem o direito de falar. E você tem mecanismos no sistema jurídico de punição para aquilo que você fala. No digital, tudo é rastreável. E as plataformas, por essa resolução e até por questões estruturais, elas têm mecanismos de rastreabilidade, de retirada de conteúdo, elas têm algoritmos que retiram conteúdos, elas têm equipes de pessoas monitorando conteúdos. É óbvio que diariamente são colocados um número de vídeos enorme. Nós passaríamos 100 anos da vida vendo vídeo 18 horas por dia, sem comer e sem beber, e não daríamos conta. Mas existem mecanismos. E existem mecanismos, inclusive, da própria legislação eleitoral. As resoluções, elas pretendem suprir lacunas. Óbvio, a tecnologia é muito dinâmica, então precisa, obviamente, o direito correr um pouco atrás. Né? Mas, sabendo-se que as redes sociais não foram criadas ontem, a gente já tem há muito tempo, a gente já tem exemplos de fora do Brasil de má utilização de dados e de má utilização das plataformas de redes sociais. Eu acho que, ao invés de punir porque o assunto foi tratado em virtude de uma eleição que a gente tem esse ano, isso se aplica ao AB também, porque a gente também está sujeito às regras para a nossa eleição desse ano, eu fico pensando muito assim, poderia ter sido feito um trabalho prévio em comum com as plataformas e com como foi com as audiências públicas em que a gente teve presença de estudiosos, de professores, como o professor André Gualtieri, professor Juliano Maranhão, que deram suas contribuições, que das centenas de contribuições, 58 foram incorporadas nas resoluções. A proibição do uso de generativa, o tribunal ele tenta estancar uma má utilização e uma velocidade da criação. A IA não cria isso sozinha. Lembra que eu falei dos prompts? Eu preciso baixar um aplicativo ou entrar em determinada base de uma inteligência artificial generativa e dar o prompt para que ela faça esse conteúdo de vídeo, áudio ou escrita para mim. Quando eu pego esse resultado e posto, eu tenho a rastreabilidade, eu tenho IP do equipamento. A plataforma tem como me achar. Mas, doutor Marcelo, o colega acha que, qual a sua opinião, as plataformas estão dispostas a contribuir? Porque hoje o grande caso que nós temos é o exemplo do X com o STF. Será que as plataformas estão realmente dispostas a auxiliar? Porque uma coisa que muito se indaga é, eu faço um comentário, tudo bem, eu tenho depois o direito de ingressar com uma ação para que seja removido aquele conteúdo, ou até mesmo obter uma indenização por danos morais, que seja. Mas depois que aquele comentário muitas vezes é realizado por determinada pessoa, tem amplo acesso e ampla visibilidade nas redes sociais, o estrago não pode ser muito maior do que uma reparação? Então, primeiramente, o tribunal poderia ter, no caso, obviamente, dos partidos e candidatos, quando eu fosse postar algo, eu sujeitar aquela propaganda a uma autorização do tribunal. Isso legitimaria uma propaganda saudável. O tribunal poderia ter feito acordos com as plataformas para já ir orientando e informando as pessoas já há mais tempo sobre conteúdos que são enviesados, né? Como eu disse, acho que precisa ter uma política pública de cidadania de ação afirmativa, né? As plataformas elas estarão obrigadas a colaborar. Na resolução, elas têm que apresentar relatórios com a rastreabilidade, com a remoção, tudo detalhado para o tribunal. Como eu disse, o tribunal, ele, em virtude da eleição deste ano, do tempo, o tribunal fez uma opção de proibir e criar esse mecanismo de rastreabilidade que as plataformas têm por diversos meios eletrônicos e até por equipes de chegar a esses conteúdos antes mesmo até dele se propagar e responsabilizar, tirando contas do ar. Mas, como eu disse, ações afirmativas seriam muito bem-vindas já de há mais tempo para as eleições desse ano, relacionadas à informação, à vinculação de propaganda positiva
eletiva, né, eleitoral, pelos partidos e pelos candidatos, elucidando para o povo, olha, veja a propaganda do partido e do candidato, porque está vinculada à conta deles, aprovada para veiculação pelos tribunais eleitorais e pelo TSE. Tente não se conduzir seu voto, que é importante, em canais, e aí você não pode nomear, você não pode fazer isso, né? Ah, não vai ouvir tal canal. Você não pode proibir isso, aí que tá. Tente ter uma ideia de compreensão de plataforma eleitoral em canais seguros, né? O próprio tribunal, não com relação a fazer campanha para ninguém, mas tente buscar informações que estão autorizadas. Aquelas que não são autorizadas, coloque uma interrogação, busquem informação. Isso não está sendo feito. Se fez a opção de remove ou proíbe. E aí eu acabo, na ideia do imediatismo, resolvendo algo contrapondo com liberdade de expressão. De novo, essa questão. Eu posso não concordar com você, mas você tem o direito de dizer. Né? E se responsabilizar por isso. Então, acho que a solução ela poderia ter sido tratada há mais tempo num outro formato que não afete a democracia. Democracia é liberdade, né? Com responsabilidade. Então, acho que esse papel teria sido melhor conduzido dessa forma. Tá? É um ponto de vista. Né? Eu não sou o dono da razão. Eu só me preocupa pelo desconhecimento, não pode fazer. E isso é uma demonstração de desconhecimento. O temor, né, a descrença ou o fundamento em algum ato radical sempre vem do desconhecimento. Acho que talvez seria necessário uma melhor instrução com relação ao uso da inteligência artificial e pontuar e tratar essas regras até anteriormente. Talvez teria sido melhor. As audiências públicas foram ótimas, nem todas foram aprovadas. Também acho que alguns temas poderiam ser tratados de uma forma melhor, mas aí o prazo era curto, né? Porque nas questões eleitorais tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Por isso que eu falo, acho que poderia ter sido feito um trabalho antes, com um pouco mais de calma. Inclusive para informar a população de como proceder com aquele conteúdo que consome. A gente precisa ter um papel de clareza com os conteúdos, né? Porque a gente não tem conteúdo só em rede social, a gente tem conteúdo em diversos tipos de plataformas, né? E a gente tem várias redes sociais, tirando as mais conhecidas. Então, todas elas precisam a gente precisa dar para a população um esclarecimento sobre isso. Porque basta ser bonito, simpático e falar bem, que a pessoa de repente compra. Então você vê muita gente em plataformas de conteúdo se autonomeando especialista, vendendo produtos muitas vezes não autorizados, prestando serviços nem sempre verdadeiros. E o que acontece? A pessoa é simpática, é boa de locução, ela leva, né? E isso é um desserviço para a sociedade. Ou seja, caímos naquela velha história e a velha polêmica da falta de educação. Educação em vários níveis, e né? querer levar vantagem em tudo, né? Exato. Esse que é o grande problema. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Fonseca e o nosso tema é inteligência artificial e eleições. Vamos aqui passar rapidinho aqui no chat. Ricardo Castro está aqui mandando um bom dia. Excelente e necessário tema para abordarmos e discutirmos. Obrigado pela sua participação, Ricardo Castro. José Victor Brujas Júnior, dando aqui bom dia, tema importante e atual. Obrigado, José Victor, pela sua participação e participe você também aqui no nosso chat. Esse podcast é ao vivo e também ficará gravado aí na plataforma do YouTube da subseção de Carapicuíba. Curta, compartilhe esse vídeo, informações muito importantes. Doutor Professor Marcelo Fonseca, eu gostaria que o colega falasse um pouco sobre a sua experiência profissional
e a sua experiência acadêmica junto aos alunos, tanto da ESA como na universidade. Obrigado por poder falar um pouquinho. Eu sempre quis ser advogado, no entanto, minha primeira tentativa de formação foi na administração. E aí eu desisti do curso de administração e fui fazer o que eu queria, que era direito. Eu comecei a estagiar desde o primeiro semestre, então é algo que eu sempre aconselho os alunos a procurarem estagiar desde que possam no começo da faculdade, porque você tem um ganho exponencial aí vendo o direito na prática e aprendendo. Tive chefes excelentes que me davam situações para resolver e queriam a situação resolvida. Então, o advogado é uma pessoa que previne problemas e resolve problemas para as pessoas. Então, eu tinha sempre que estudar e pensar em estratégia. Algo que eu prego muito para os alunos e para quem eu posso, de ter uma visão positiva da nossa profissão e tentar buscar a nossa profissão de uma forma positiva, como consultivo estratégico, como alguém que pode prevenir você de se meter numa encrenca, ao invés de usar a tecnologia de forma errada, buscando uma solução numa decisão puramente econômica. Eu vou economizar e vou achar a solução em determinado lugar. Esse lugar não tem a formação e não consegue fazer um entendimento sistêmico, dinâmico. Acho que essa é a grande questão das profissões que não serão substituídas. Só quem consegue contextualizar uma determinada situação de fato e aplicá-la aos sistemas jurídicos é um humano. Demanda emoção, demanda conhecimentos de detalhes que uma tecnologia não terá. Então, como é que eu fui parar no direito digital, né? Por incrível que pareça, eu trabalhei Agora eu vou confessar parte da minha longa idade. Eu trabalhei no extinto CPD, né? Centro de Processamento de Dados, que hoje é chamado de TI. Eu trabalhei no TI de uma empresa, e aí eu saí, fui fazer faculdade, fui trabalhar numa consultoria, e o conhecimento que eu tinha do TI me ajudou a desenvolver determinados trabalhos. E eu sempre gostei muito de tecnologia, me formei e comecei a advogar para pequenas empresas de telecomunicações e software e de ah, telefonia por internet, por dados, e outras tecnologias. E aí eu não saí mais. Então eu sempre acabei dentro deste contexto ligado à inovação, à tecnologia, a telecomunicações e permaneci nele. Era um ramo até então que não tinha uma denominação. Acho que o direito digital ganhou mais força depois do Marco Civil da Internet, ganhou ainda mais relevância na pandemia, né? Fato é que, como eu disse, a tecnologia está na nossa vida o tempo todo. Hoje a gente faz automação em casa, por isso é importante saber como é que você interage com os equipamentos, porque esses equipamentos captam dados, captam sua personalidade, né? Quando a gente fala que a proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais, elas estão ligadas ao seu direito de personalidade, de individualização, porque você está dando dados do que você consome, para onde você vai, o que você bebe, come, quem você visita, o que você fala. Então, até sugiro a leitura do livro Privacidade Hackeada, né, que é um livro ali com o Edward Snowden, para falar sobre como os equipamentos, quando você acha que está desligado, às vezes não estão, por conta dos sensores. Todas essas informações são passadas para a base de dados que são colocadas em inteligências artificiais para te ofertar produtos e serviços. Então é importante você ter essa conscientização, porque nós somos hipervulneráveis quando a gente expõe demais a nossa vida. O brasileiro tem um contexto de gostar de expor sua vida. Por isso também que o conteúdo aqui gera tanta polêmica e tanta visualização, né? Mas isso tudo tem um preço, né? Tudo aquilo que você não paga, o preço é você.
né? Não tem nada de graça na vida, né? Não tem almoço grátis, né? E nem carona com o taxista, porque eu tenho que remunerar, né? Nada trabalha de graça. Então eu não estou pagando, mas aquilo ali não está de graça. Aquilo ali tem uma oferta de publicidade, aquilo ali tem uma oferta de produto direta para você, né? Você está dando informações que às vezes não precisaria dar, não são tão relevantes dentro de um contexto, mas são relevantes para quem vai usar os dados para te ofertar ou para te controlar, o que a gente chama de estado de vigilância, né? Tem um livro muito interessante, é um livro fino de 400 páginas, dá para ler tranquilamente em 2 dias, que é o livro da professora Shoshana Zuboff, de Harvard, chama Vigilância, né? Estado de vigilância, vigilância, enfim. O nome dela não é um nome comum, né? Shoshana Zuboff, é um livro bastante interessante sobre esse contexto de estado de vigilância, né? E quando a gente fala em vigilância, não estou falando só de agentes econômicos. Eu estou falando de dar dados para o Estado. Eu estou falando de políticas públicas. Se fala em Smart City, e aí fica só com a ideia do Wi-Fi na pracinha, né? Ou da mobilidade urbana, mas as cidades inteligentes é muito mais do que isso. E as cidades inteligentes, economia de energia, questões da mobilidade, água, saneamento, elas vão ter dados. Já temos dados em massa, dados gigantes com estatísticas para serem utilizados em políticas públicas. E esses dados precisam ser revertidos em prol do cidadão. Então eu preciso saber que dados esses eu estou trocando com o Estado, né, o Estado como ente governamental, né, não o Estado de São Paulo. Né, porque talvez tenham leigos que nos estejam assistindo ou vão assistir depois para entender que para o direito o Estado, né, então, quando a gente fala em cidades inteligentes, estados inteligentes, a gente tem essa troca de dados para reverter para o cidadão, para diminuição de desigualdade. Se eu uso os dados só para beneficiar determinados públicos, segregando-os, principalmente ricos e pobres, por exemplo, eu aumento a desigualdade. Né? Por isso a importância de saber em quem você está votando, porque quem está votando é quem edita as leis. O executivo é quem vai administrar e gerir aquela instituição pública, governamental. Então eu preciso ter essa conscientização de voto. Né? Eu preciso ter essa consciência de que esses dados precisam ser usados para o bem e não só de forma comercializável a qualquer custo. Né? Então, o direito digital foi ganhando força. Hoje o MEC ele colocou ali na grade curricular. Poucas faculdades ainda têm ele na grade ali semanal, muitos ainda como optativa, mas é um mundo sem volta. O importante e o bom para quem nos assiste agora ou vai assistir depois. É preciso, como a gente conversou no começo, evoluir. Você precisa, lá, depois do direito, fazer ciência de dados, fazer engenharia da computação? Não. Mas você precisa entender um pouquinho de como essas coisas funcionam. Você entender um pouquinho de segurança da informação, precisa estudar proteção de dados, como é que ela funciona, qual o contexto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive está auxiliando o Tribunal Superior Eleitoral. A Anatel também vai ajudar. Você até me perguntou sobre rede social, se elas estão engajadas. Existe um grupo do tribunal trabalhando diretamente essas questões de plataformas para justamente não deixar que se ataque o sistema eleitoral, né? Nem tampouco as próprias candidaturas, evitando assim problemas. A gente também tem que lembrar que existe oportunidades de marketing pessoal. Talvez o que tenha acontecido essa semana com a rede X, né, tenha algo a ver até mesmo com autopublicidade e às vezes marketing mais do que qualquer outra coisa. Porque ganha relevância quando se cria um contexto de combate, tanto quanto de desinformação. Eu ganho relevância. Foi o assunto da semana. E esse assunto da semana garante mais engajamento. Então, eu acho que é necessária essa reflexão.
é essa temeridade que o tribunal tem, em virtude daquilo que a gente falou. Como as redes sociais, as plataformas de conteúdo, elas se tornaram o sol de muitas pessoas, o tribunal fez uma opção um pouco mais radical de proibir o uso de generativa, né? E de exigir das plataformas esses relatórios, essa questão de governança, para diminuição e um combate mais efetivo. O problema é esse contraponto da liberdade de expressão, que eu acho que saiu um pouco prejudicado, bastante prejudicado, e prejudica com isso a democracia. Muito bem, bacana, muito bem respondido, muito bem colocado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o senhor teria aqui para nos contar, porque tem muita jovem advocacia que nos assiste, e é importante que a gente possa também compartilhar as nossas experiências para servir de exemplo para os jovens advogados. E quando eu falo jovem advogado, não é somente o de idade, né? É aquele também jovem de carteira da Sim. ordem. Compartilhar aqui alguma experiência profissional, algum caso marcante na sua vida? Um caso marcante da minha vida. Então, vamos lá. Um caso que me marcou muito, que eu sempre fui muito idealista nessa ideia de fazer do advogado um estrategista, tanto da família quanto das empresas. E é um conselho que eu dou para jovem advocacia recém-formada, para o advogado que está pensando em aumentar os seus produtos, sua visibilidade. Hoje é a gente ter essa capacidade de explicar para as pessoas que a gente não está no escritório sentado esperando ela vir com um problema. Ou que a gente está no departamento jurídico da empresa também esperando ser convocado para uma reunião porque deu um problema ou porque chegou uma citação. Eu acho que o advogado tem um outro papel. Para mim foi muito marcante justamente quando eu pela primeira vez cheguei numa empresa para suprir uma dor de um processo e eu preguei essa minha ladainha, né? Essa minha oração sobre virar esta chave e evitar a chegada de processos ao máximo, né? Às vezes é impossível, porque depende muito da boa vontade da outra parte. E para mim foi muito marcante que o empresário parou para pensar e falou: Poxa, não tinha pensado nisso. Porque ele tinha essa visão que muitas pessoas têm, de que nós é só o último bastião. Acho que a gente não pode mais ter esta zona de conforto de deixar as coisas como estão. Eu acho que a gente precisa, todos nós, colaborar para um entendimento hoje que o advogado ele é interdisciplinar, que ele saiu da sua casinha, que ele é uma pessoa do povo, que ele é capacitado, amigo, que ele pode te ajudar a prevenir problemas. Eu tive um outro caso muito interessante de uma cliente que veio ao escritório com um processo envolvendo a tecnologia, em que ela economizou na contratação para fazer um contrato. Ela pegou um modelo numa base pública, né, num buscador, usou o modelo deu um problema que não estava no contrato, que gerou para ela um prejuízo de 350 mil reais. E ela confessou para mim no escritório que ela se arrependia amargamente de não ter contratado um advogado para fazer o contrato, porque ela teria evitado este problema. A economia dela saiu muito caro. Teria sido muito mais barato se ela tivesse procurado um advogado. Então, eu acho que os advogados precisam virar essa chave. Eles precisam trafegar por outras culturas, estudar outras temáticas, filosofia, antropologia, estudar tecnologia, estudar, assinar revistas, procurar. Hoje a gente tem a tecnologia como aliado. Eu tenho bases que antes eu precisava ir em biblioteca ou biblioteca de universidade. Hoje eu não preciso mais disso. Eu consigo buscar artigos científicos em revistas especializadas digitalmente, né? E aí a gente consegue, né? No mundo acadêmico, quando
Na pós-graduação eu já tive contato com isso e depois voltei a ter um contato mais forte agora na pesquisa do mestrado. Eu sempre falo para os alunos da graduação. Eu sempre estimulo eles a escrever artigos, sempre estimulo eles a ter um papel de cidadania e política pública individual dentro de casa, protegendo crianças, adolescentes e idosos. A cidadania começa em casa. Começa nas suas relações interpessoais. Você não precisa ficar jogando tudo para o Estado, porque você também tem um papel. A nossa profissão é a única profissão que está na Constituição. Nós somos imprescindíveis para a sociedade. E as pessoas precisam entender isso de forma positiva. Ficar só dependendo do judiciário ou atolando o judiciário por questões que poderiam ser resolvidas com o uso de mediação, arbitragem, negociação, né, gentileza, né, é muito mais efetivo, você recebe o dinheiro mais rápido, o cliente fica feliz, o cliente feliz volta. Porque processo judicial tem um custo, não só o custo de taxas, custas, perícias e tudo mais, mas ele tem um custo emocional. O judiciário está abarrotado. O judiciário precisa cuidar de questões mais relevantes. Acho que o advogado pode ter um papel conciliador. Faça um curso de conciliação. Faça, como eu disse, procure adquirir outras ferramentas. Ferramentas de interdisciplinariedade, né? Entender um pouco de psicologia, um pouco de tomada de decisão, fazer cursos vivenciais. A gente precisa ter capacidades para lidar com nossa profissão, uma profissão de novo, né? Uma ciência social aplicada e humana. A gente trata com pessoas. E eu preciso saber como tratar e como gerir esses conflitos entre pessoas. Mesmo que seja uma pessoa jurídica, não importa, ela é constituída de pessoas, né? Então eu acho que se algo que eu sempre falo, né, para os jovens advogados é sair dessa caixa beligerante. Matérias, né? A gente tem uma grade curricular que eu entendo está um pouco defasada para os dias de hoje. Eu acho que o curso deveria até ter um ano a mais. Acho que é preciso criar uma consciência que só o diploma e só a carteira da OAB não vai resolver a sua vida 100%. Acho que tem que ter a consciência que você tem que estudar o resto da vida. Se não quer estudar, não serve, porque é muito dinâmico. Precisa estudar essas outras questões, porque eu preciso entender. E existem muitas matérias. Você tem direito concorrencial, direito médico, regulatório, de telecom. Você tem muita coisa. Eu não preciso ficar distrito àquilo que eu aprendi na faculdade. Por isso que eu sempre falo, olha, vai fazer semana jurídica na faculdade, que a gente tem, né, tradicionalmente, traga profissionais de outras áreas. Tem propriedade intelectual, tem fashion law, que é uma área nova, que é uma área, né, a moda, é uma área com muito dinheiro e que demanda profissionais. Tem entretenimento, né? Então, assim, eu tenho como começar a criar um funil de escolher matérias que estejam afetas a mim. Bioética, né? Eu tenho muitas coisas para fazer que não são necessariamente processo. Ou seja, um mundo pela frente de oportunidades Um mundo e a pela consciência que o advogado ele é um solution provider, ou seja, um provedor de soluções. Exato. E não aquele trava-tudo que diz não pode fazer. Nossa, né? tem O horror. cliente quer saber o que eu posso fazer. Como eu posso fazer, né? Eu dei o cara de falar isso. Eu contrato advogados que me dizem como fazer e não que eu não posso. Porque é isso. E essa posição estratégica que o advogado tem que assumir, né? Uma posição proativa e uma posição de destaque. E não passiva e de só me procure quando a casa cair. Muito bem, doutor Marcelo. Chegou aqui no chat, professora Flávia Valéria, dando os parabéns ao colega pelo tema. E olha só, audiência qualificada, doutor Paulo Machado, ex-presidente da subseção do Ipiranga. Mandar um forte abraço lá para a querida subseção do Ipiranga e ao doutor Paulo Machado. E nos escreve aqui, ó. Interessante a abordagem do entrevistado sobre o tema. Parabéns. Abraço, Paulo Machado.
Obrigado pela audiência. Obrigado, doutor Paulo. Que infelizmente, né, doutor Marcelo, o papo está muito bom, muito Passa rápido, agradável, né? passou muito rápido. Estamos chegando aqui aos minutos finais do nosso podcast. O nosso diretor já está subindo a plaquinha ali, ó, tempo esgotado. Mas é muito bom poder conversar. Eu acho que é esse um dos objetivos da diretoria da subseção de Carapicuíba, trazer pessoas aqui como colega para a gente poder conversar, abrir o debate, expor as ideias. Sim. Isso é muito rico, é muito importante. Eu queria agora que o colega ficasse à vontade para se dirigir aos nossos internautas, deixar os seus contatos, palavras finais, e para a gente poder também agendar um próximo episódio aqui, porque a conversa foi muito rica e muito interessante. Legal. Gratidão por ter, mais uma vez, por ter me convidado e poder estar aqui. Gratidão a toda a equipe aqui, todo o pessoal aqui da OAB Carapicuíba. Eu sempre gosto de expor que tecnologia pode parecer muito ficcional, né? A gente vê no filme, no seriado, no episódio ali do seriado, isso aqui é surreal, não existe tal, mas hoje com os avanços de pesquisa, tecnologia um dia está num episódio ou num filme e uma semana depois está na realidade, né? Eu gostaria de agradecer a audiência aqui, para quem vai assistir depois também por ter assistido. Gratidão imensa a vocês e um recado que eu tenho para dar para vocês é isso: continuem estudando, continuem curiosos e reflitam sobre a posição do jurista, do advogado na sociedade, que precisa muito dessa virada de chave da nossa profissão. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado a você, amigo, amiga, internauta. E fique conosco. Compartilhe esse vídeo, curta as redes sociais da OAB de Carapicuíba. Trabalhos técnicos, Samanta Vieira, André Ibanes e Diego Batista. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo episódio aqui da subseção Carapicuíba Pod 181. Tchau.